bem, gente. Então vamos agora aqui para a nossa fisicoquímica, trabalhando um conteúdo muito abrangente nas provas de Enem e nos vestibulares, que é a concentração das soluções. Concentração é nada mais, nada menos do que uma relação entre quantidades de soluto com a quantidade de solvente ou entre a quantidade de soluto com quantidade de solução. Resumindo, é a relação entre soluto-solvente, soluto-solução. Essa relação ela é expressa em forma de quantidades, através de massa, através de volume, ou através de número de mols de átomos. Então, concentração é a quantidade de soluto que é dissolvido em um solvente. Indica uma relação entre duas quantidades, que pode ser soluto-solvente ou soluto-solução. Essa relação entre soluto e solvente ou entre soluto e solução traz duas características para as soluções. Elas podem ser concentradas ou elas podem ser diluídas. As soluções serão classificadas como soluções concentradas quando naquele sistema em que a solução se apresenta, existe muito soluto em relação ao solvente. Na verdade, a gente pode dizer assim, uma solução concentrada ou uma solução muito concentrada se dará quando a quantidade de soluto ultrapassar a solubilidade para aquele determinado volume de solvente naquela temperatura. Por exemplo, a solubilidade do NaCl em água a 25 graus Celsius se dá em torno de 36 gramas para o NaCl para 100 gramas de água nesta temperatura. Ultrapassando essa quantidade que diz respeito à solubilidade do NaCl, nós já podemos dizer que a solução ela está concentrada. Se no meio em que se encontra a solução existe pouco soluto em relação ao solvente, ou seja, a quantidade de soluto é menor do que é estipulado pela sua solubilidade naquele determinado volume de solvente para aquela temperatura, assim podemos classificar a solução como solução diluída. Então, memoriza que as soluções podem ser classificadas de dois tipos: concentradas, quando existe muito soluto em relação ao solvente, ou diluída, quando existe pouco soluto em relação ao solvente naquela determinada quantidade para aquela determinada temperatura. Então, resumindo, a concentração ela é uma relação entre a quantidade de componente de interesse pela quantidade de material total. Ou seja, a concentração das soluções é nada mais, nada menos do que a relação entre a quantidade de soluto para a quantidade de solução, que é o somatório de soluto mais solvente. E assim, nós, pegando esse aspecto da relação entre soluto-solvente ou soluto-solução, podemos fazer os mais diversos cálculos de concentração. Nessa aula de hoje, nós estudaremos um cálculo de concentração em especial, que é a concentração grama por litro, também conhecida aí no meio dos livros didáticos de ensino médio como concentração comum. Antes que a gente possa estudar esse tipo de concentração específica, você precisa saber que muitas das questões, a grande maioria delas, ela vem com as suas unidades de medida, de massa, e as suas unidades de medida de volume. E que muitas vezes você precisa, para poder acertar o cálculo da questão ao qual você está submetendo a resolver, você precisa fazer algumas transformações de unidades, para que também você possa chegar a um resultado padrão.
dentro daquilo que é cobrado naquele determinado tipo de concentração. Então, você tem que relembrar aquelas transformações de unidades muito trabalhadas no ensino fundamental. As unidades de massas principais, que aparecem muito em questões, é o quilograma, o grama, miligrama e o micrograma. Os três primeiros são os que mais aparecem, quilograma, grama e miligrama. Então, você poderá transformar de quilograma para grama, de grama para miligrama e de miligrama para micrograma. Sempre do maior para o menor, ó, quilograma é uma unidade maior do que o grama, que é uma unidade maior em expressão, né, digamos assim, do que o miligrama, que é uma unidade maior do que o micrograma em expressão. Sempre ao sair de uma unidade maior para uma unidade menor, você deverá multiplicar por 1000, 10 a 3. Para sair de quilograma e vir para grama, multiplica por 1000. Para sair de grama para micrograma, para sair de grama para miligrama, multiplica por 1000, que é o 10 a 3. Para sair de miligrama para micrograma, também multiplica por 1000, tá bom? Então, toda vez que você sair de uma unidade mais elevada, em termos de expressão, para uma unidade mais baixa, sempre deverá multiplicar por 1000, ok? Para sair de quilograma e vir para grama, multiplica por 1000. Para sair de quilograma e vir para miligrama, multiplica 1000 vezes 1000, que é 1 milhão. Agora, as unidades de volume, nós temos o quilolitro ou metro cúbico, nós temos o litro ou decímetro cúbico, o ml ou centímetro cúbico e o microlitro ou milímetro cúbico. Você pode sair de quilolitro para litro, multiplica por 1000. Transformar de litro para ml, multiplica por 1000. Transformar de ml para microlitro, né? Multiplica também por 1000. Toda vez que você sai de uma unidade mais elevada e vem para uma mais baixa, multiplica por 10 a 3 ou 1000. Sair de metro cúbico para decímetro cúbico, multiplica por 1000. De metro cúbico para centímetro cúbico, 1000 vezes 1000, 1 milhão. De metro cúbico para milímetro cúbico, 1000 vezes 1000 vezes 1000, 1 bilhão. Sempre fazendo essa multiplicação. O contrário, você faz a divisão. Por exemplo, lá em cima, micrograma para miligrama, divide por 1000. Miligrama para grama, divide por 1000. Grama para quilograma, divide por 1000. Mesma coisa aqui embaixo. Milímetro cúbico para centímetro cúbico, divide por 1000. Centímetro cúbico para decímetro cúbico, divide por 1000. Decímetro cúbico para metro cúbico, divide por 1000. Então, partiremos agora a estudar um primeiro tipo de concentração, que é a concentração expressa em grama por litro, ou também chamado de concentração comum. A concentração grama por litro, segundo a representação matemática, é a relação entre a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Temos que combinar algumas coisas, tá bom? Na hora que a gente for trabalhar com essas expressões matemáticas. Normalmente, nas questões, não vai ser necessário você trabalhar com a fórmula propriamente dita, substituir valores na fórmula. Os vestibulares estão abolindo isso, inclusive, especialmente o Enem. Mas, às vezes, tem gente que adora, né, tem essa facilidade de memorizar fórmulas. Então, lá vai algumas coisas que nós vamos combinar. Toda vez que na fórmula vier M1, um M e o índice 1, tá bom? Dessa maneira que vocês estão vendo aí. O M1 significa massa de soluto. Quando vocês observarem M2, do jeito que está aparecendo aqui no vídeo,
Isso significa massa de solvente. M1, massa de soluto. M2, massa do solvente. Quando você vê apenas o M sem índice algum, dessa forma que vocês estão observando aqui no slide, é massa de solução, tá bom? V significa volume da solução. N, número de mols, se vier acompanhado de um índice 1, número de mols do soluto. O M maiúsculo com o índice 1 significa massa molar do soluto. Então, essas expressões, essas incógnitas, elas normalmente costumam aparecer nas fórmulas que calculam as concentrações das soluções. Trabalhando com a concentração em grama por litro, eu estou te fornecendo aqui a seguinte situação. Nós temos aqui uma tabela que ela associa algumas bebidas aos seus volumes em ml e as suas quantidades médias de cafeína em miligrama. Todas essas bebidas contêm uma certa quantidade em miligrama de cafeína para um determinado volume em ml. Por exemplo, o café expresso, em 80 ml de volume, existe 120 miligramas de cafeína. O café filtrado, para 50 ml de volume, 35 miligramas de cafeína, e assim os demais estão expressos na tabela. O que eu quero aqui? Eu quero saber, para cada unidade de volume, ou seja, para 1 ml, quem tem maior teor de cafeína. Tá bom? Nosso questionamento para este pequeno problema é saber, não, repito novamente, é saber qual o teor de cafeína por unidade de volume, ou seja, para cada 1 ml. O que você faz? Ora, você joga lá na fórmula da concentração comum, massa do soluto, que é no caso aí a nossa cafeína, dividido pelo volume da solução. Pega a massa e divide pelo volume. Por exemplo, para o café expresso, você pega 120 e divide por 80. Aí você vai ter como resultado 1,5 miligrama por ml. Quer dizer que para cada uma unidade de volume ml, para cada 1 ml, existe 1,5 miligrama de cafeína no café expresso. Pega-se 35 e divide por 50. Café filtrado. Você vai ter um teor de cafeína para cada unidade de volume em 0,7 miligramas. Para o chá preto, pega-se 45 e divide por 180. Dará como resultado 0,25 miligrama por ml. Refrigerante de cola, pega-se 80 e divide por 250. Teremos um teor de cafeína por unidade de volume em 0,32 miligramas por ml. E o chocolate quente, 25 por 60, 0,41 miligrama por ml de cafeína. E aí, o que acontece? Quem tem maior teor de cafeína, olhando aí para os valores, por unidade de volume, ou seja, para 1 ml, é o café expresso 1,5 miligramas por ml em teor de cafeína. Mas eu quero transformar para grama por litro. A concentração comum, a massa do soluto é expresso em grama, isso é padrão, tá certo? Concentração comum, a massa do soluto é expresso em grama e o volume da solução é expresso em litro. Nós observamos pelo nosso resultado que está em miligrama por ml. Primeira coisa que você faz, multiplica por 1000 para transformar de ml para litro. Aí ficará 1.500 miligrama por litro. Só que eu não quero em miligrama por litro. Eu quero transformar de miligrama por ml para grama por litro. Primeiro multiplica-se por 1000 e depois divide por 1000. Quando eu divido por 1000, eu transformo de miligrama para grama. E o resultado ficará 1,5 grama por litro. Resumindo, toda vez que você tiver, que é uma dica, toda vez que você tiver
um resultado em concentração na unidade miligrama por ml, esse valor numérico corresponde ao mesmo valor em grama por litro. Então, eu fiz todo esse cálculo, mas apenas para te dizer isso. Olhou o resultado de concentração, está em miligrama por ml, ele é o mesmo valor numérico quando está expresso em grama por litro. Tudo bem? Outra situação, ele fala o seguinte: a bula de um remédio receitado para gestantes, apresentado como polivitamínico e polimineral, contém aí essa tabela, tá certo? Aí nós temos os componentes vitaminas, retinol, vitamina E, ácido ascórbico, vitamina B12, ácido fosfórico, zinco, cálcio, magnésio, cobre e ferro. E as quantidades por comprimido revestido. Nós temos as quantidades aí de cada um desses componentes em cada comprimido. Beleza. Aí ele fala assim: um comprimido desse medicamento foi ingerido e dissolvido no estômago de uma gestante, onde o volume total de líquido era de 200 ml. Então, isso aí é o volume da solução, tá bom? 200 ml. A pergunta é: qual a concentração de sulfato de ferro no estômago? Então, você volta aqui para a bula, onde tem aí os componentes, e procura o sulfato de ferro. Está lá embaixo, é o último. Sulfato de ferro. A quantidade de sulfato de ferro por comprimido é de 60 miligramas. Então, olha só, o que ele está querendo lá? Ele está querendo a concentração do sulfato de ferro no estômago. Nós já temos o volume, 200 ml, ao qual o comprimido vai sofrer a dissolução, né? A dissolução, tá certo? Numa massa de 60 miligramas. Vamos voltar aqui, ó, a massa do sulfato de ferro. Esses outros não me interessam, que foi só para nos dar uma poluição visual, tá bom? O Enem adora isso. Então, vamos voltar. Vamos fazer o cálculo da concentração. Eu tenho a massa e tenho o volume. Então, olha só. Concentração é igual à massa do soluto sobre o volume da solução. Então, aqui vamos só fazer uma ressalva, ó, M sobre V. Esse M faltou o índice 1 aqui, tá bom? Então, é M1, massa do soluto, dividido pelo volume da solução. Aqui tem que ter um índice, ficou faltando. Desculpa aí a falha. Beleza. Então, vamos lá para o cálculo. Ficará como? Fica da seguinte forma. A massa do soluto, no caso aí é o sulfato de ferro, é 60 miligramas, dividido pelo volume da solução, né, do líquido presente no estômago da gestante, que é 200 ml. Fazendo o cálculo, nós teremos 0,3 miligrama por ml, como cálculo da concentração. Só que você olha nas alternativas e você não encontra 0,3 miligrama por ml. Mas vamos fazer o seguinte, não vamos nos desesperar. Temos que fazer algumas transformações e chegar às outras unidades que conferem as outras alternativas. O que foi que eu disse para vocês? Gente, quando você vê um resultado de concentração em miligrama por ml, esse valor numérico, ou seja, esse valorzinho aqui de 0,3, é numericamente igual ao valor que está expresso em grama por litro. Lembra que eu falei isso no slide anterior? Primeiro, você multiplica por 1000 para transformar de ml para litro. Aí você vai ter 300 miligramas por litro. E em seguida divide por 1000. 300 dividido por 1000, você transforma de miligrama para grama, que dará o resultado de 0,3 grama por litro. E aí fica como resposta para o nosso problema, tá bom? Repetindo, viu o valor de concentração em miligrama por ml, é numericamente igual ao valor expresso em grama por litro. Tudo bem?
Próxima situação. Questão diz: o medicamento se apresenta na forma de comprimidos de 750 miligramas ou como suspensão oral na concentração de 100 miligramas por ml. Então, tem um medicamento que ele pode ser utilizado tanto na forma de comprimido, né, como na forma líquida de suspensão, que é os famosos xaropes. Na forma de comprimido, a massa desse medicamento é 750 miligramas. E na forma de suspensão, nós temos uma concentração, ó, expressão lá massa-volume, tá bom? 100 miligramas para cada 1 ml. A bula do remédio informa que o comprimido não pode ser partido, aberto ou mastigado, e que para crianças abaixo de 12 anos, a dosagem máxima é de 15 miligramas por quilo por dose. O que ele está querendo dizer com isso? Crianças que até, vamos supor aí, 11 anos ou 11 anos e 11 meses, abaixo de 12 anos, o máximo que ele pode ingerir desse medicamento por dose é 15 miligramas para cada quilo de peso corporal, tá bom? Continua. Considerando apenas essas informações, conclui-se que uma criança de 11 anos, pesando 40 quilos, poderia ingerir com segurança, no máximo, quanto do comprimido, do medicamento, ou em comprimido ou em suspensão oral. Vamos ver através dos cálculos matemáticos. Então, ele nos deu algumas informações. A massa por comprimido, 750 miligramas. A suspensão oral, em suspensão oral, 100 miligramas por ml. E a dosagem máxima em crianças abaixo de 12 anos, 15 miligramas para cada quilo de peso corporal por dose. Então, a primeira coisa que você vai fazer é saber, a criança ela tem 40 quilogramas. Então, quantos miligramas por dose ela pode ingerir com segurança? Então, em 1 quilo de peso corporal, tá bom? A dosagem máxima é de 15 miligramas. Mas a criança tem 40 quilogramas. Quanto miligramas por dose ela pode ingerir com segurança? Fazendo aí a regra de 3, você vê que 1 vezes x é x, 40 vezes 15 dá 600 miligramas por dose. É o máximo que essa criança de 40 quilos poderá ingerir com segurança. Muito bem. Mas, se você retoma as alternativas, não tem nenhuma alternativa contendo esse valor, 600 miligramas por dose. Tá bom? Então, vamos ver em relação ao volume. Então, devemos calcular a quantidade que essa criança pode ingerir em suspensão oral. Na suspensão oral, ele diz 100 miligramas por ml. Quer dizer que para cada 1 ml em volume, ele pode ingerir 100 miligramas. Tá bom? Quantos ml poderá ingerir uma criança de 40 quilos, sendo que, por dose, a quantidade máxima que ela pode ingerir é de 600 miligramas? Então, fazendo aí também a relação matemática, regra de 3, tu vai ter que, por dose, a criança pode ingerir 6 ml, essa criança de 40 quilos. E assim você encontra a resposta lá, ó, que está expresso na letra A. E assim, você pode verificar que, basicamente, as questões que tratam de cálculo de concentração, normalmente ela traz situações do cotidiano. Não necessariamente pegar resultados, pegar dados, melhor dizendo, e jogar numa fórmula matemática. É por isso que eu te disse, em momentos anteriores, que normalmente as questões elas estão abolindo essa ideia de você memorizar fórmulas matemáticas. E elas estão preferindo trabalhar mais com situações em que apenas regras de 3, né, raciocínios matemáticos, você possa
encontrar a resposta para determinada situação dentro daquela questão, tá bom? Então, aqui eu encerro a nossa primeira parte, trabalhando o aspecto quantitativo das soluções. Voltaremos aí numa próxima oportunidade para te mostrar mais situações que envolvem os cálculos de concentração, tá bom? Até a próxima, gente.